Boa noite. 2 rapazes de Santo André ficaram perdidos na mata por mais de 12 horas na Serra do Mar, em Cubatão. Fernando Venturelli, de 27 anos, e Tiago Silva Matos, de 26, foram resgatados de helicóptero. A dupla, que queria uma aventura, ligou para os bombeiros quando percebeu que estava no caminho errado. Apesar do susto, eles passam bem. Os jovens receberão uma multa do Parque Estadual de Cubatão, porque é necessário autorização e um guia para se fazer esse tipo de passeio. O valor não foi divulgado. Funcionários e caminhões da Prefeitura de Praia Grande estão nas ruas para tentar diminuir os efeitos da greve dos coletores de lixo. Em São Vicente, a situação ainda é complicada em alguns bairros. Em assembleia realizada ontem, ficou decidida a continuidade da paralisação. Trabalhadores de outras cidades da região podem aderir ao movimento. 70% do efetivo da Terracom realizam os trabalhos nas cidades de São Vicente e Praia Grande. Com menos coletores, alguns bairros mais afastados sofrem com o lixo nas ruas. A prefeitura ela tem que ter o serviço emergencial deles, não pode ficar refém dessa única empresa para fazer essa coleta, né? E Praia Grande já está se normalizando já. A questão maior são os bairros continentais aqui de São Vicente, que temos o Maitá, Parque das Bandeiras, Gleba 2, que tem que se dar uma atenção aí melhor para essa população. A paralisação chega hoje ao 10º dia. Ontem, a diretoria do sindicato participou de uma audiência de conciliação. A empresa ela não cedeu, ela bate o martelo que tem que ser 10%, porque ela recorreu, então há um embargo aí nessa situação. Nós levamos para a Assembleia para ver se os trabalhadores retornariam em 100% ou se continuaria. E eles decidiram continuar a greve. Além de manter a greve, os coletores de São Vicente e Praia Grande estão programando passeatas nesta quinta e sexta-feira em ambas as cidades. A ideia é mostrar à população os motivos da paralisação. Às vezes a população não consegue entender, né? Acha que esses meninos não fazem a coleta e não sei o quê. E tentar mobilizar um pouco o porquê dessa greve, o salário muito baixo, as condições de trabalho, as humilhações que esses trabalhadores passam diariamente. Tentar conscientizar um pouco, não só a população, mas que a empresa pague o que é de direito deles. Outras cidades podem entrar em greve também? Sim. Guarujá está perigando a aderir à greve. Nós vamos ter uma assembleia com esses trabalhadores amanhã, né, a pedido deles mesmos. Eles querem ouvir o sindicato, querem uma assembleia para decidir se eles vão paralisar também. A Polícia Rodoviária apreendeu 50 quilos de maconha na rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 59, em Cubatão. O motorista tentou fugir, mas depois confessou que transportava entorpecentes no porta-malas. A droga foi comprada no bairro do Saboó, em Santos, por R$50 mil e seria revendida por R$80 mil em Jundiaí. E a cadeia anexa ao 2º DP de Santos, que abrigava mulheres, foi fechada hoje. As últimas 24 presas foram transferidas para a penitenciária de Tremembé pela manhã. A cadeia feminina foi desativada para reforma devido às más condições e superlotação do local. O presídio mantinha 105 detentas, mas comportava apenas 60. Após as obras, a cadeia será reativada. Uma nova lei em Santos obriga os postos a colocar placas para indicar a diferença dos preços entre os combustíveis. A ideia é que o consumidor veja os valores e decida pelo que é mais vantajoso. A regra já foi aprovada e está em vigor. Mas muitos postos de combustível ainda não se adequaram. A nova placa se junta a outros 10 cartazes com informações obrigatórias que os donos dos estabelecimentos devem deixar visíveis aos clientes. Agora, cada posto precisa indicar, entre álcool e gasolina, qual combustível é mais econômico. Assim, o motorista evita fazer aquela conta tradicional. Para o álcool ser mais vantajoso, o litro do etanol deve chegar a até 70% o valor do outro combustível. Ou seja, o consumidor precisa dividir o preço do álcool pelo da gasolina e esse índice não pode ultrapassar 0,7. Para o presidente do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo, que também é proprietário de postos, mesmo sabendo da informação, o consumidor já tem a sua preferência e raramente muda de opinião quando vai abastecer.
Normalmente, combustível não se consome por... esse combustível aqui está mais barato agora, está mais caro agora. Normalmente o consumidor já vem ou já sai de casa. Quando ele vai ter que abastecer, ele mais ou menos já sai programado para abastecer ou gasolina ou álcool, até em função do tipo de trajeto que ele faz. E na prática, muita gente compartilha dessa opinião. Eu prefiro usar gasolina, entendeu? Por quê? Eu acho que é mais, rende mais no carro, sabe? Seu Jonas, por exemplo, é a favor da medida. Ele disse que conheceu alguns postos que usam a regra no interior de São Paulo e acredita que o cálculo facilita a escolha do motorista. Vai conscientizar as pessoas a usar um combustível que para ela é econômico, como para mim, que muitas das vezes rodo 400, 500 quilômetros. Eu chegava a fazer uma economia entre gás natural e até mesmo gasolina de 40 a 50 reais por dia. No entanto, esse índice só vale para ilustrar qual combustível vale mais a pena, independentemente do valor cobrado por cada posto. Para avaliar o preço da concorrência, continua valendo a pesquisa. Aquele número, ele é em relação ao preço daquele posto. Vamos supor, o meu posto hoje pratica um preço que é 70%. O posto da frente pratica um preço que é 65%. Mas o número em termos absolutos daquele outro posto pode ser maior ou menor e ser mais vantajoso para o consumidor. Então é uma informação que é válida apenas e tão somente para aquele posto. O posto que não respeitar a nova regra pode pagar multas que variam de 3 a 19 mil reais. Os quase 120 militares do 2º Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente, que partiram em missão de paz no Haiti no ano passado, tiveram hoje a sua formatura. Eles foram homenageados por colegas e familiares pelos serviços prestados no exterior. Os 113 militares missionários participaram da solenidade de formatura. A cerimônia aconteceu um mês depois do grupo retornar da viagem ao Haiti. Durante a missão, eles usaram esta mesma boina azul, criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, símbolo da missão de paz. Lá eles fizeram patrulhamento para evitar confrontos e promoveram ações sociais simples, como distribuição de água e comida. Aprenderam valores que jamais vão se esquecer. E numa missão internacional, verifica-se que há um crescimento das operações e diferentes que nós executamos aqui, e faz com que os militares se adaptem a essas novas missões. Então, ficam destacados nesta missão internacional do Haiti, principalmente abnegação e espírito de cumprimento do dever. Quando partiram em novembro do ano passado, os militares deixaram para trás, por 6 meses, amigos e família, para viver o sonho de trabalhar em prol da reconstrução do país, abalado pela guerra civil, um terremoto e onde a maioria da população vive na extrema pobreza. Deixei minha filha, a esposa. Foi um pouco complicado isso, mas lá também, lá quando a gente chega na missão, chega imbuído, chega com vontade de ajudar, isso acaba não sendo um problema. Na verdade, o único problema que poderia estar é a distância, o único problema seria a distância da família. Para o Cabo Guerra foi ainda mais difícil. Ele não viu a pequena Beatriz nascer. Quando saiu de São Vicente, a esposa estava grávida de 6 meses. Foram momentos de muita saudade. Foi meio difícil ver o parto pela internet, né? Não é a mesma coisa de ver pessoalmente, né? Mas coloquei a cabeça no lugar, né? Que eu ia chegar aqui, minha esposa ia estar me esperando, né? Com a minha filha. O mais gratificante foi ela olhar para ele, ela olhou assim, tipo, é meu papai mesmo. Aí ela abriu um sorriso para ele, foi o que confortou meu coração. A partir daquele momento só pude agradecer a Deus dele ter voltado e minha família está reunida. Depois do intervalo, as notícias do futebol. Após a Copa do Mundo, a bola volta a rolar hoje pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã tem Santos de caras novas em campo. Nós voltamos já.
Futebol, depois da Copa do Mundo, a bola volta a rolar hoje pelo Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco já tem time paulista em campo. Às 10 da noite, na Fonte Nova, em Salvador, o São Paulo enfrenta o Bahia. E amanhã, às 7h30 da noite, tem clássico na Vila Belmiro. O Santos, 10º colocado, com 14 pontos, pega o Palmeiras, 11º, com 13. Juan Real, boa noite. Qual a sua expectativa para essa partida? Você acha que o Santos leva 3 pontos? Boa noite, Irineu. Boa noite, os amigos do Caderno Regional. O Palmeiras tem sido uma pedra no sapato do Santos, na Vila Belmiro, mas eu acho que o Santos tem condição de vencer a partida, sim. Talvez o Palmeiras ainda sinta um pouco essa mudança de comando técnico, vai estrear o Gareca hoje. Eu acho que o Santos está melhor para essa partida. Bom, o técnico Oswaldo de Oliveira conta também com reforços, né, Juan? O Souza e o Vitor Ferraz, um volante e um lateral direito. Pois é, Irineu, o Souza, ele começou no Palmeiras, são 2 jogadores medianos, né? O Souza começou no Palmeiras, não chamou a atenção devida, se destacou pouco, não tanto quanto deveria, passou por vários clubes, está vindo do Cruzeiro agora, mas o Santos conta com 9 volantes no elenco, quer dizer, é uma posição que talvez não fosse tão necessária. É um jogador igual aos demais que já existem no elenco, até pior que Arouca, e Renato, por exemplo, que retornou faz pouco tempo também. E o Vitor Ferraz vem do Coritiba, uma equipe que está muito mal esse ano no Brasileirão, é um lateral direito, no ano passado até teve uma temporada boa, mas esse ano não vem se destacando, pode ser também porque o Coritiba vem muito mal, quem sabe no Santos ele reencontra o bom futebol. Vamos aguardar. A diretoria do Santos começou a colocar em prática um projeto polêmico, o sistema de votação pela internet. Hoje à tarde, os conselheiros do clube puderam tirar dúvidas sobre o funcionamento do programa. O teste da votação à distância pela internet aconteceu no Salão do Conselho Deliberativo do Santos, na Vila Belmiro. Dos 300 conselheiros, pouco mais de 25 foram testar a ferramenta. Eles puderam acessar o sistema e aprender sobre o funcionamento da nova opção de voto. A finalidade da votação teste que está sendo feita hoje é justamente didática, é essa, para o conselheiro se apropriar do método, da possibilidade da votação pela internet no dia 6 de dezembro. Eu votei, gostei. É lógico que no dia da eleição, se houver o voto pela internet, vai ter muito mais segurança, não vai ser... Hoje foi uma votação didática, então só se pedia uma senha que o conselheiro recebeu pela internet, o número da matrícula de sócio e o CPF. No dia da eleição, lógico que vai ter mais requisições e surpresa, assim, não anunciadas antes, informações que só o sócio pode dar, para que a gente tenha uma segurança absoluta. Na reunião dos conselheiros do dia 24, será votada a forma que será feita a eleição desse ano, que acontece no dia 6 de dezembro. O Estatuto do Santos, que é de 2011, de março de 2011, no artigo 30, ele determina que a eleição pode ser feita pela internet, dependendo da regulamentação daquela eleição, que depende da aprovação do Conselho. Então, vai ter a urna, a votação presencial em Santos, nas cidades onde tem mais de 500 sócios, São Paulo vai ter urna também, como determina o Estatuto, e no dia 24 o Conselho vai decidir se vai autorizar ou não o uso do voto à distância, o voto pela internet, que é a proposta da Comissão Eleitoral, nessa reunião. Qual a sua opinião a respeito disso, Juan? Olha, Irineu, eu acho um pouco perigoso, né? Até hoje o nosso sistema de votação, mesmo nas eleições normais, ele é contestado. Você imagina colocar uma instituição como o Santos, tão importante, para voto na internet. O próprio presidente do Conselho declarou que hoje, né, no teste que houve hoje, nem teve toda a segurança, que ainda vai reforçar a segurança. Então você veja que teve um teste que a segurança ainda ficou sob dúvida. A empresa que vai cuidar desse sistema é uma empresa que está com as contas bloqueadas na justiça, uma auditora que errou nos dados de um banco, ela está com as contas bloqueadas. Quer dizer, é muito perigoso. O Santos, ele é muito importante para você colocar voto pela internet, que a pessoa recebe uma senha em casa, mas quem disse que o sócio vai olhar essa senha? Quem disse que é o sócio que vai mexer no computador? Eu acho que está pouco claro
a segurança desse tipo de votação. Eu acho muito perigoso. Você vê apenas 25, um pouco mais de 25 conselheiros estiveram de 300, não demonstrou nenhum interesse muito grande. A maioria do conselho é a favor do presidente. Eu acho muito perigoso. Eu acho que o Santos ele não pode ser diminuído a um voto pela internet, algo tão questionável, tão obscuro, que falta muito para esclarecer. Acho que a questão é necessário. Pois é, também tem isso. Aí, já existe um sistema tradicional que sempre funcionou. Será que seria o momento para se implantar essa novidade? Exato, e de repente vão lançar um aplicativo para você votar no presidente do Santos pelo seu smartphone. Então, o cara está na praia, o sócio está na praia, vai votar no presidente do clube. Acho que precisa de um pouco de dedicação, um pouco de mais seriedade. O Santos não é o brinquedo de ninguém. Você não pode diminuir o Santos para um voto na internet. Acho muito perigoso. Isso deveria ser muito mais esclarecido. Não numa reta final, as eleições já são em dezembro, que querem implantar o voto pela internet, deveria ter sido discutido há anos, e não próximo às eleições, e pegando todo mundo de surpresa. Acho muito perigoso. Bom, o Paulista da 2ª Divisão também retorna. A Portuguesa Santista enfrenta no domingo a Pirassununguense, às 10 da manhã, em Urico-Mussa, pela 2ª fase da competição. Partida que mostraremos ao vivo. Qual a expectativa para essa partida, Juan? É boa, Irineu. A Portuguesa ela vem invicta dessa primeira fase, ela teve 3 vitórias, 7 empates. É um treinador que tem no seu histórico subir os clubes de divisão, então a Portuguesa Santista aposta muito nele. Ele é um treinador que procura o resultado, ele faz com que a equipe procure o resultado. É o que o pessoal chama de jogar com o regulamento embaixo do braço. Então, se precisar empatar, ele empata. O importante é fazer a Portuguesa somar os pontos necessários para ir avançando de fase. A expectativa é boa, eu acho que vai ter vitória no domingo aí no Urico-Mussa. Com transmissão da Santa Cecília TV. Obrigado, Juan, pela participação conosco. Uma boa noite. E lembrando também que a Desportiva do Guarujá é outra equipe da região que se classificou para a próxima fase. Fazem parte do grupo da ADG Barretos, Guariba e Mantiqueira. E depois do intervalo, você vai ficar sabendo quem é o novo bispo de Santos e também vai conferir uma reportagem especial sobre a Ação do Coração. Nós voltamos já. Dom Tarcísio Escaramuça foi nomeado bispo coadjutor de Santos pelo Papa Francisco. Ele será preparado para substituir o atual bispo Dom Jacir Francisco Braido, atualmente com 74 anos, que continua exercendo a função. Dom Tarcísio é natural de Vargem Alta, no Espírito Santo, e foi ordenado padre em 1977. Dificuldade de interação social e de expressar emoções. Problemas que afetam pessoas portadoras da síndrome de Asperger. Bruna Blue é uma jovem santista que tem o transtorno e, por meio da literatura, encontrou a superação. Aos 17 anos, ela lança seu primeiro livro e tem planos para realizar outras publicações. Bruna tem domínio total do computador. Foi por meio dele que ela escreveu, pesquisou e entrou em contato com a editora. Quis fazer uma coisa do universo meu, que não fosse dos outros. E aí você criou tudo, todos os personagens, foi criando aos poucos, como é que foi? Foi criando da minha cabeça, aí chegou no 6º capítulo, tive que planejar. Planejei a história toda do primeiro livro, aí eu escrevi. Ser portadora da síndrome de Asperger não foi nenhum empecilho, na verdade foi uma superação. A dificuldade dela é social, então ela não entende muitas vezes como as pessoas estão reagindo emocionalmente, né? E ela... Quando a pessoa começa a falar um assunto que não interessa muito a ela, né, ela meio que corta um pouco assim e não dá muita atenção. A pessoa sente isso como como se fosse uma pessoa rude, né? Então, fica taxado, aquela pessoa é estranha. Mas se a pessoa entende a síndrome, né, ela passa, sabe, não, o comportamento dela é normal. Não é que ela não gosta de mim ou que ela simplesmente ela não tem interesse nisso, ela não faz questão de escutar, não faz questão de saber. Bruna Blue é o nome artístico dela como escritora. A história do livro Mistérios e Monstros começou a ser escrita há 3 anos, quando ela tinha 14 anos de idade. A publicação conta a história de um grupo de jovens que tenta combater monstros que estão em um colégio abandonado. A aventura infanto-juvenil tem toques de terror,
com elementos do folclore, religião e até política. Quando você chegou e mostrou o livro pronto para seu pai, como é que foi? Nossa, um orgulho. Bruna já tem ideias para as outras publicações, mas também tem outros objetivos. Um deles é prestar ano que vem o vestibular para medicina, mas a paixão pela literatura ela não quer abandonar. Minha paixão é escrever. Não dá para explicar o tamanho do orgulho que a gente tem, né? De estar com ela junto nessa jornada e levando o livro dela agora para escolas e tudo, porque a gente quer que todo mundo conheça esse universo e saiba essa superação toda dela, né? Foi oficialmente aberta a Ação do Coração em Santos. A terceira edição será no dia 2 de agosto e, para incentivar desde já a população a confeccionar os corações de pano, foi inaugurada uma exposição. Os corações são de tamanhos, cores e estilos diferentes, mas a vontade de fazer o bem e propagar o amor é igual em todos. Para abrir oficialmente o movimento da Ação do Coração, foi lançada a exposição com alguns registros da última edição do evento. Ela começa aqui no Museu de Imagem do Som e vai até o dia 8 de agosto, de segunda a sábado. A entrada é gratuita e eu queria convidar vocês para verem de perto essas imagens que impressionam desse movimento tão bonito. Diversos fotógrafos doaram as imagens para a exposição. A ideia é começar a mobilizar as pessoas para que façam os corações e até participem das oficinas que vão acontecer em diversos pontos da cidade. A ação acontece em lugares que às vezes as pessoas não têm ideia, né? No presídio feminino, na Fundação Casa, nos hospitais, com moradores de ruas, oficinas. Nesses lugares também tem a Ação do Coração. E no dia 2 é uma coroação, uma celebração. Vai fazer história de novo. Vai. O tema da terceira edição da Ação do Coração é família. O dia 2 de agosto será num sábado e a expectativa é que muita gente compareça na Praça Mauá, em Santos, para celebrar o amor. Eu quero que as pessoas, como aconteceu nas duas últimas edições, elas se mobilizem, né? Elas possam doar alimentos. Esse ano a gente vai atender 24 cidades do Vale do Ribeira, né? A região mais pobre do nosso estado, mais rico, que é São Paulo. A gente quer mobilizar muita gente para doar agasalhos, brinquedos que vão para o alto do Pajeú, a região lá do estado de Pernambuco, que é sertão mesmo, e além dos corações, que é um exercício de amor, né? É uma doação, você pegar um coração de tecido e com tanto carinho desejar o bem sem saber a quem. Ainda falando sobre arte, a Gibiteca de Santos recebe até o dia 18 a exposição Penso Logo Insisto. São desenhos que retratam o comportamento da sociedade e trabalhos que marcam os 10 anos de carreira do cartunista Elcio Prado. A mostra reúne 32 cartoons selecionados pelo artista. Um dos preferidos é este aqui, chamado de Bus Stop, ou seja, ponto de ônibus. A obra foi premiada em 2010 no Salão Dino, um dos principais dessa arte. Esses e outros trabalhos vão fazer parte de um livro que ele pretende lançar em breve. O que chama a atenção dos olhos do cartunista é o diferente, é o que a gente pode brincar, né? Então, às vezes, dentro até do dia a dia, da monotonia, a gente percebe que o comportamento humano é uma coisa muito rica, né, para a gente explorar. Os desenhos, cheios de críticas sociais, registram também momentos políticos, sempre com tons de ironia e humor. O cartão ele não está preso a um momento, né? Diferente da charge. São temas que você pode entender aqui em qualquer lugar do mundo até. A exposição fica na Gibiteca Marcel Rodrigues Paz, no Boqueirão, em Santos, até o dia 18 de julho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e nos finais de semana, das 9 da manhã até a 1 da tarde. E uma última informação, policiais militares prenderam dentro de um barraco no caminho da Capela, na zona noroeste em Santos, um criminoso conhecido como Loló. O bandido de 26 anos estava armado com outros 3 homens e reagiu.
Loló é acusado de ter cometido 3 homicídios, dentre eles o de um PM em julho de 2012 em Cubatão. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o caso. A edição de hoje termina aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.